Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, mas a primeira coisa que a gente precisa responder é o que são sinais? O que vem a ser sinais? Se você perguntar isso para 20 pessoas, 20 pessoas vão te dar algum tipo de resposta diferente, tá? Mas na maioria das vezes, as respostas têm sim um fundo de correlação entre elas e sim, em maior ou menor grau, pode te responder o que são sinais. Sinais, basicamente, são expressões de fenômenos da natureza. Expressões por alguma variável de evento da natureza. Então, por exemplo, olha só, eu tenho ali o microfone. Estou falando aqui para vocês nesse microfone, né? E esse som que vocês estão recebendo, ele é gerado pelas minhas cordas vocais. Isso gera uma pressão sonora que atinge o meu microfone. E o meu microfone, ele é capaz de pegar essa pressão sonora, essa variável física que está sendo transmitida, e transformar isso num sinal elétrico para que seja processado e chegar aí no seu ouvido. Quando você está lá com seus fones de ouvido, ele recebe esse sinal elétrico por algum meio, não interessa por enquanto como que esse sinal chegou no seu fone de ouvido. E o seu fone de ouvido é capaz de fazer com que esse sinal elétrico vire novamente uma outra variável física, ou a mesma variável física anterior, pressão sonora, para impressionar, né, para atuar, né, para fazer com que seus ouvidos, o seu tímpano vibre e você consiga detectar o som, consiga decodificar o som que está sendo dito. Então o sinal, ele é basicamente uma variável física que tem uma relação com uma outra variável física, tá? Que ele expressa de alguma forma essa outra variável física, química, biológica, enfim, mas que de alguma forma ele é um pouco mais fácil de tratar do que a variável física real. Então, para a gente, o sinal, a gente pode definir sinal como um espelho de um fenômeno físico, espelho de um fenômeno químico, biológico, por uma outra variável física que para a gente é mais fácil tratar, transmitir, processar, filtrar, enfim, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um outro fenômeno biológico agora, um eletrocardiograma, meu coração batendo, tá? Meu coração é um fenômeno biológico, ele está batendo e ele gera nesse bater som, ele gera impulso, ele gera pressão sonora também na minha caixa torácica, que a gente pode usar por meio de um sensor para medir isso. A gente pode medir como que esses pulsos estão ocorrendo dentro do meu corpo e fazer com que isso vire um sinal que a gente vai fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, processar esse sinal e mostrar na tela para que você saiba exatamente como que é o perfil de batimento cardíaco de uma pessoa que está lá a 84 batimentos por minuto, por exemplo. Tenho aqui também, aqui mais ao lado aqui, uma imagem aqui de um eletroencefalograma, né? De uma tomografia computadorizada. Essa tomografia, ela é basicamente o quê? É um espelho da atividade elétrica cerebral que está lá no interior do meu cérebro, que eu não tenho acesso, não tem como enfiar um fio na minha cabeça para medir isso. A gente mede isso por meio de um equipamento que é capaz de pegar essa variável biológica que está sendo gerada lá dentro e transmitir isso de alguma forma por meio de uma outra variável física, que a gente depois vai tratar, que a gente vai processar, para me dar origem a essa imagem, que me fala como que o meu cérebro está funcionando. Aqui eu tenho um outro fenômeno físico, né? Aqui é uma transmissão, né? São antenas de transmissão. Então eu estou aqui transmitindo um sinal, mando isso via uma onda eletromagnética, tá? E isso chega na minha antena para ir para um outro elemento. Então é mais ou menos isso que a gente faz, por exemplo, em telecomunicações. A gente tem uma informação sendo gerada, uma imagem, um som, e eu estou transmitindo isso para uma outra região muito distante de onde que eu estou, tá? Por meio de um sinal eletromagnético que transmite, que carrega essa informação, que carrega essa energia para um outro ponto muito distante, tá? E aqui, lá no cantinho, eu tenho aqui isso aqui é um atrator de Lorentz, né? Um sistema caótico, né? Que ele tem características muito interessantes, tá? E que para a gente poder estudar essas características do ponto de vista experimental, né? Naturalmente, a gente tem que pegar esse
esse fenômeno físico, essa dinâmica física, carregar isso de alguma forma por meio de uma informação que a gente possa processar depois. Isso é feito por meio de sinal. Então, o sinal, basicamente, é uma variável física capaz de dar uma informação a respeito daquela outra variável física real ou outra variável física presente no nosso sistema e transmitir essa informação de uma forma que ela seja mais fácil para a gente processar, analisar, filtrar, transmitir, enfim. Tá? E na maior parte das vezes a gente faz isso por meio de sinais elétricos, porque a gente tem hoje uma capacidade muito grande para processar sinais elétricos. Tá? É muito mais fácil processar um sinal elétrico que processar, por exemplo, um sinal de pressão. Então, por isso que a gente mede a pressão por meio de um sensor que me entrega um sinal elétrico que eu vou usar para ter uma ideia de o que está ocorrendo naquele processo real. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um videozinho que ele é bem legal, muito bonito mesmo. Acho que eu vou deixar ele rodando até inteiro, tá? Para a gente poder falar um pouco mais sobre sinal aqui no caso, tá? The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Everything owes its existence solely and completely to sound.
Bem legal, né? Na verdade, aqui o que a gente tem, né, é exatamente essa expressão de sinais para a gente. A gente tem aqui o som, né, que está sendo produzido pelos vários instrumentos, né, e pelos vários instrumentos, inclusive construídos, né, quando aquelas cartinhas passam no microfone, isso gera um som que é captado, né. E esses sinais, eles são captados pelos microfones, né, pelos sensores, pelos captadores de música e viram sinais, sinais elétricos, que vão atuar depois em outros elementos para gerar esse movimento visual que vocês estão vendo, tá? Então, por exemplo, esse prato aí, ele é basicamente um shaker, né? É um vibrador, né? Que ele recebendo um sinal elétrico, ele vai vibrar de acordo com a frequência, né? Do perfil de frequência daquele sinal elétrico, fazendo essa forma de desenho aí, por exemplo. Então, esse vídeo é bem interessante porque ele traz pra gente, ele carrega pra gente essa conotação pra gente de sinais. Sinais são aqueles elementos ou aqueles variáveis que transmitem a energia de uma forma mais conveniente para a gente, digamos energia ou informação, de forma que a gente possa tratar isso depois e fazer alguma coisa com isso depois. Tá? Então, depois eu coloco aí no card, né, o link aí para vocês acessarem. Fica aí Nigel Stanford, tá? Ele tem vários vídeos muito legais aí para quem curte engenharia e música. Muito bem, vamos começar a falar um pouco do que são as características mais básicas dos nossos sinais, tá? Então a gente tem o que a gente chama de sinais contínuos e sinais discretos. Isso aí para vocês não deve ser muita novidade, mas os sinais contínuos basicamente são sinais que eles têm precisão infinitesimal no tempo. Ou seja, para qualquer trecho infinitesimal aqui entre dois pontos no tempo, eu tenho uma descrição de variável. Então a função que ela é contínua, ainda que por partes, tá? Para qualquer instante infinitesimal, para qualquer intervalo infinitesimal de tempo. Já os sinais discretos, eles não têm essa característica. Os sinais discretos, eles têm valor definido em instantes definidos do tempo. Fora desses instantes, eu não tenho a função definida. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mesmo sinal, né? Seno de t, seno de kt. Só que esse t aqui para mim é o tempo de amostragem. É o tempo, o intervalo no tempo, na escala de tempo para o qual eu tenho duas variáveis, duas medidas desse sinal. Tá? Então, no interior aqui de um intervalo de 0 a 1 segundos, eu não tenho nada, não está definido nada nesse intervalo. Eu só tenho pontos onde ocorre um valor inteiro vezes esse tempo. Então, eu tenho em 0 segundos, em 0,1 segundos, em 0,2 segundos e assim sucessivamente. Mas no intervalo entre esses pontos, no intervalo entre eles, eu não tenho sinal definido. Por isso a gente chama de discreto. Ele é discreto no tempo. Ele tem informação em apenas instantes discretos no tempo. Tá? Uma função muito importante para a gente estudar sinais e, sobretudo, para trazer os sinais contínuos para o nosso mundo discreto, que vai ser o tópico principal, o assunto principal dessa disciplina, é o sinal delta de Dirac. O sinal delta de Dirac foi proposto aí pelo Paul Dirac, né, um físico bastante importante, tá? Tá aí uma biografia rápida dele. O sinal delta de Dirac, ele é basicamente o seguinte: para um dado instante de tempo t igual a a, essa função vale infinito. Ela é impulsiva nesse instante. E para qualquer outro instante ela vale zero. Característica muito importante dessa função meio esquisitona, né, é que se eu tomar a integral de menos infinito até infinito dessa função, essa integral vale 1. Então, apesar dela ter um valor impulsivo num dado instante de tempo e zero em todos os outros tempos, ela tem a propriedade, ela é construída para ter essa integral valendo 1. Tá? E é exatamente essa propriedade de ter essa integral valendo 1 que a função delta de Dirac tem uma característica extremamente interessante, uma propriedade extremamente importante para a gente. Que se eu tomar a integral de menos infinito a infinito de uma dada delta de Dirac, delta de t menos a, ou seja, eu tenho um valor de impulsivo nessa delta de Dirac em t igual a, e multiplicar essa função por qualquer outra função f de t, integrando isso de menos infinito a infinito, o valor dessa integral é exatamente o valor da função que eu estou multiplicando no t igual a. Tá? Então, integral de menos infinito a infinito, de delta de t menos a, f de t dt é igual a f de a. Isso permite que a gente faça a expressão matemática, né, que a gente expresse um sinal
discreto de uma forma matemática adequada, tá? Que a gente precisa usar para trabalhar aí nas coisas que a gente vai fazer daqui para frente ao longo do curso, tá? Bom, a gente precisa também definir o que é para a gente a amostragem. E a gente vai fazer aqui um que a gente define como sendo uma amostragem ideal, que é uma amostragem que a gente não consegue na prática, mas que do ponto de vista matemático ela é bastante interessante, essa formulação, porque permite que a gente faça um estudo matemático dos sinais de uma forma um pouco mais agradável, matematicamente dizendo, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a natureza ela é contínua, os sinais são contínuos. A pressão que eu estou usando aqui é uma pressão contínua. Ela tem uma precisão infinitesimal no tempo. Então eu consigo, para qualquer instante infinitesimal, descrever essa variável física chamada pressão sonora. Só que não dá para processar isso digitalmente, né? Isso me levaria a um processamento digital extremamente complicado. Então eu tenho que fazer, de alguma forma, transformar esse sinal contínuo em a sua representação discreta, por pulsos ao longo do tempo, para poder fazer esse trabalho no meu computador, tá? E esse processo é conhecido como amostragem. Essa amostragem ideal ela é mais ou menos assim. É como se fosse a variável física real passando por uma chave que pulsa instantaneamente e de forma regular. Então, regularmente, essa chave dá um pulso, fecha e coleta uma única amostra do sinal contínuo anterior. Estou aqui na figura. Eu tenho aqui o R de T, que é o meu sinal contínuo, físico. Estou passando isso aqui por uma chave abre e fecha, que instantaneamente ela toca aqui e transmite uma única amostra do R de T para o R de K, e depois ela abre. E ela faz esse abre e fecha aqui regularmente por um tempo de amostragem TS. Ou seja, de TS em TS, essa chave fecha e pega um pontinho. Então a minha variável contínua, que é essa curva azul aqui, depois que eu passo pelo amostrador, ela vira esses pontinhos vermelhos aqui, essas bolinhas vermelhas, que é exatamente a expressão desse sinal contínuo por meio das suas amostras discretas. Matematicamente, esse sinal ele pode ser visto, né, esse sinal discreto, ele pode ser expresso agora com uma forma de somatório. Então, o R de K, ou seja, a função discreta no instante K vezes o tempo de amostragem, tá? É igual ao somatório de K igual a zero até infinito, do R de KTS, ou seja, a função contínua naquele instante TS, tá? Então, K é um número inteiro, TS é o instante de amostragem, é o tempo em dois pulsos da chave, tá? Vezes a delta de Dirac naquele instante de tempo. Então, delta de Dirac de T menos o instante de tempo que eu estou tratando, o instante de tempo de amostragem que eu estou tratando, KTS, tá? Bom, vamos pegar inicialmente dois sinais senoidais. Eu tenho aqui um y1 igual ao seno de t e o y2 igual a seno de ômega t. Então esse y1 aqui, ele tem uma frequência, né, uma frequência de oscilação de 6,28 segundos, 2π segundos, tá? Ou melhor, 2π radianos por segundo, a frequência dele, né? E o y2 eu tenho uma frequência ômega radianos por segundo, tá? E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou variar progressivamente essa frequência do y2 e vou fazer a comparação do sinal contínuo e do sinal discreto resultante quando eu estou fazendo a taxa de amostragem igual a 10 radianos por segundo. Então, tanto o y1 quanto o y2, eles vão ser ambos amostrados em 10 radianos por segundo. Só que o y1 tem uma frequência fixa, em 6,28, 2π radianos por segundo. Enquanto o y2, ele tem a frequência variando, tá? E eu quero ver o que vai acontecer do sinal discreto resultante nesses dois casos, tá? Bom, então vamos para o primeiro caso aí. Eu tenho aqui em azul e em vermelho a linha contínua, o y1 e o y2, tá? Estou começando com ômega igual a 1 radianos por segundo, ou seja, o y1 de fato é igual ao y2, tá? Então tá aqui os dois sinais contínuos, um em cima do outro, tá legal? E eu estou fazendo a amostragem dos dois com 10 radianos por segundo, ou seja, de 2π sobre 10 radianos por segundo em 2π sobre 10 radianos por segundo, eu estou pegando um pontinho desse sinal, tá? Esses pontinhos eles estão expressos assim. O y1 são os quadradinhos azuis. O y2 são
as bolinhas vermelhas. Então, o que você está vendo aqui de quadradinho azul, que você praticamente não está vendo, porque como os dois sinais são iguais, as amostras desses dois sinais também são iguais na mesma taxa. Tá? Então, eu tenho aqui os quadradinhos azuis e as bolinhas vermelhinhas, uma em cima da outra. Tá? Então, a visão discreta que eu tenho do sinal senoidal anterior são apenas esses pontos. É isso aqui que eu coleto. É isso aqui que eu enxergo depois de ter feito a discretização desses dois sinais. Tá? O que a gente vai fazer agora, a gente vai passar esse ômega aqui para 3 radianos por segundo. Então, eu vou manter o y1 em 1 radianos por segundo. Vou aumentar a frequência do y2 para 3 radianos por segundo. E a frequência de amostragem eu vou manter em 10 radianos por segundo para os dois sinais. Bom, o que você vai ver? Você vai ver que a curva vermelha contínua, ela é diferente da curva azul contínua. Ou seja, os dois sinais y1 e y2 são diferentes. Quando eu aplico a frequência de amostragem de 10 radianos por segundo, o que vai acontecer? Eu vou pegar sempre os sinais no mesmo ponto em que eles estão ocorrendo. Então, por exemplo, na curva azul eu pego este ponto, porque é exatamente este ponto aqui que dá 2π sobre 10 radianos por segundo, 2π sobre 10 segundos, que é o primeiro tempo de coleta de amostra. Isso aqui também vai acontecer no vermelho, só que vai acontecer no vermelho em outro ponto. Vai acontecer aqui em cima. No próximo instante de coleta, eu vou pegar no azul esse quadradinho, e no vermelho eu vou pegar esse aqui de baixo. Próximo instante, eu vou pegar no vermelho esse aqui de baixo, e lá no azulzinho eu vou pegar esse quadradinho aqui. E assim sucessivamente. Bom, obviamente, como o azul e o vermelho são diferentes, neste caso, a gente vai ter que as amostras que eu tenho do vermelho são diferentes das amostras que eu tenho do azul. Ok? Então, nesse caso aqui, com o azul em 3 radianos por segundo e a frequência de amostragem em 10 radianos por segundo, eu vou ter amostras distintas entre o sinal discreto y2 e o sinal discreto y1. Próximo passo, eu vou aumentar isso para 5 radianos por segundo, o y2. Quando eu coloco isso em 5 radianos por segundo, acontece uma coisa interessante. O y1 eu continuo tendo lá sempre aquelas 10 amostras, eu não estou mexendo no y1. O y2 eu aumentei para 5 radianos por segundo, que se você observar é metade da frequência de amostragem, de 10 radianos por segundo. Se você der uma olhada aqui nos pontos que eu tenho a curva vermelha, que é uma curva senoidal de 5 radianos por segundo. E eu tenho os pontinhos, as bolinhas vermelhas, que são as amostras desse y2 coletadas em 10 radianos por segundo. O que você observa é que as bolinhas vermelhas, que são as amostras do sinal contínuo original, todas ocorrem em zero. Ou seja, se eu entregar para você apenas esses pontos aqui, que são as amostras do sinal contínuo y2, você não consegue sequer falar que esse sinal é oscilatório. Note que a gente tem aqui uma relação entre 5 radianos e 10 radianos por segundo. 2 vezes. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aumentar isso aqui para 7 radianos por segundo. Quando eu aumento para 7 radianos por segundo, o que acontece? Bom, eu começo a ver outros pontos de volta aparecendo aqui no vermelhinho. Eles não estão agora todos em cima do zero, aparecem outros, tá? Nos mesmos instantes de tempo em que ocorrem os pontos da curva azul, tá? Só que esses pontos aqui, se você observar esse, eles têm uma característica muito próxima, muito parecida com os de 3 radianos por segundo, exceto de uma defasagem de 180 graus. Para ver isso, olha só, eu estou aqui com 7 radianos por segundo. Observe que eu tenho 2 pontos aqui muito próximos do menos 1 e 2 pontos aqui bem próximos do 0,6 em 2 períodos dessa onda aqui, tá? Vamos lá na curva de 3 radianos por segundo? Olha aqui, ó, eu tenho 2 pontos muito próximos aqui aqui, ó, eu tenho 2 pontos muito próximos do menos 1 e 2 pontos, aqui infelizmente tampou, né, mas eu posso garantir que tenho, né, porque vai ter um outro aqui. Eu posso ver por aqui também, que está defasado em 180 graus. Eu tenho 2 pontos muito próximos de 1, 180 graus depois eles vão estar em menos 1. E 2 pontos muito próximos do menos 0,6. 180 graus depois, eles vão estar muito próximos do 0,6. Tá? Então, os pontos que eu enxergo no sinal de 3 radianos por segundo,
quando eu tenho a frequência de amostragem de 10 radianos por segundo, são os mesmos que eu tenho quando eu tenho a frequência do sinal de 7 radianos por segundo e a mesma frequência de amostragem, de 7 radianos por segundo. Ou seja, se eu pegar a frequência de amostragem de 10 radianos por segundo, passar por um sinal de 3 radianos por segundo e por um sinal de 7 radianos por segundo e te entregar os pontos, você não sabe me dizer se esses pontos vêm do sinal de 3 radianos por segundo ou de 7 radianos por segundo, porque os pontos são os mesmos. O que a gente vai fazer agora é aumentar isso aqui para 9 radianos por segundo. Quando a gente aumenta isso aqui para 9 radianos por segundo, você vai observar o seguinte, olha só, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Tá dando para ver que esses pontos estão simétricos em relação aos pontos de 1 radianos por segundo, que é o y1? Então, a menos de uma defasagem de 180 graus, que a gente pode ver por aqui também, note assim, ó, eu tenho esse no vermelho, esse. No azul, 180 graus depois, eu tenho os mesmos pontos, esse. Então, se eu te entregar os pontos da senoide de 9 radianos por segundo amostrado a 10 radianos por segundo, e os pontos da senoide de 1 radianos por segundo amostradas por 10 radianos por segundo, você não consegue me falar se esses pontos vêm do sinal senoidal de 1 radianos por segundo ou de 10 radianos por segundo. Tá? E se eu fizer isso novamente, essa frequência do vermelhinho, né, do y2 ser exatamente 10 radianos por segundo, eu volto naquela situação dos 5 radianos por segundo, ou seja, todos os pontos aparecem na origem. Todos os pontos aparecem iguais a zero, e aí eu não consigo nem saber se esse sinal original era oscilatório periódico ou não. Então, diferentemente do sinal contínuo, que para várias frequências diferentes você vai ter vários sinais diferentes, para o sinal discreto isso não ocorre. Existe uma frequência máxima para a qual você consegue identificar o sinal discreto unicamente pelas suas amostras, dizendo assim: essas amostras se referem a um sinal contínuo que foi amostrado nessa faixa de frequência. A partir de uma dada frequência desse sinal contínuo, para a mesma frequência de amostragem, você já não consegue mais enxergar isso. Tá? Bom, e aí se eu finalmente fizer o y2 igual a 11 radianos por segundo, aí a coisa crava mesmo. Aí os pontos que vêm do y2 amostrado são exatamente os mesmos pontos que vêm do y1 amostrado. Tá? Bom, essa figura aí, essa animação, ela mostra exatamente esse fenômeno para você, tá? Então eu tenho aí um sinal senoidal cuja frequência vai variando de 1 a 20 radianos por segundo. E para cada frequência você vê um sinal distinto. Dá para ver que os sinais são diferentes, tá? E eles vão ser indefinidamente diferentes, tantas quais as frequências que você escolha, tá? Você pode escolher 200 radianos por segundo, o sinal vai ser diferente do 1 radianos por segundo, tá? Então essa é uma característica dos sinais contínuos. Os sinais, eles são distintos para frequências distintas. Sempre são distintos. Você consegue dizer exatamente qual que é a frequência do sinal olhando simplesmente um trecho desse sinal. Já para os sinais discretos, isso não ocorre. Eu tenho aí um sinal senoidal discreto, tá? Eu estou variando aqui a frequência f, né? Aqui está 8 Hz, eu multiplico por 2π, então 2πf radianos por segundo. K é um instante de tempo discreto, tá? Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 até 20 pontos, tá? E aqui eu tenho o tempo de amostragem, ou seja, o tempo entre uma amostra e outra. Aí está de 0,1 em 0,1 segundos. Bom, se você observar, na medida que a frequência está aumentando, o sinal está se repetindo. Vai ter um momento em que ele vai começar a repetir. Olha lá, 5 Hz zerou, depois ele começa a repetir até chegar em 10 Hz. Aí ele começa a se repetir os pontos. Eles começam a se repetir até chegar em 15, eles começam a se repetir até chegar em 20 e assim sucessivamente. Ou seja, para esse sinal, ou para essa taxa de amostragem, o que a gente está vendo é que é a mesma senoide do caso anterior, é a mesma senoide contínua do caso anterior, vem das mesmas senoides. Só que eu só consigo identificar a senoide original pelos pontos discretos que eu tenho para essa dada frequência de amostragem aí sendo 10 Hz, no caso, né, o tempo de amostragem é 0,1,
Então, eu só consigo enxergar senoides que têm frequência no máximo, ou melhor, menor que 5 Hz. Quaisquer senoides que tenham frequências acima de 5 Hz vão gerar para mim os mesmos pontos que eu tenho dentro desse intervalo de frequência entre 0 e 5 Hz. Menor. Menor ou igual a 0, ou melhor, menor que 0, menor que 5 Hz. Tá? Porque no 5 Hz, os sinais zero. Tá? Os pontos zero. Os pontos ficam uma reta, um platô. Tá? Então a gente vê que os sinais se repetem a cada intervalo de frequência de 1 sobre TS Hz, né? Que eles começam a repetir de 10 em 10, né? Na verdade, se repete de 5 em 5, né? E isso foi mostrado por dois caras, né? Shannon e Nyquist, né? Dando origem ao teorema da amostragem de Shannon, tá? Então, seja um sinal contínuo R de T, com banda máxima ômega, então a banda máxima desse sinal é o ômega, tá? Eu tenho frequências dentro dessa região. Esse sinal é unicamente determinado por suas amostras discretas. Se o ômega, ou seja, essa frequência máxima do sinal que eu tenho, né, do espectro do sinal, ele é menor que ômega S sobre 2, tá? O que isso está querendo dizer que quando eu tenho o espectro de frequência desse sinal aqui contínuo, quando eu amostro ele, esse espectro se repete na frequência de ômega S em ômega S. E por isso eu só consigo ver a mesma... Se eu pegar, por exemplo, aqui a frequência um pouquinho acima de ômega S sobre 2, eu já estou enxergando uma informação que já existia no primeiro trecho, tá? Então, para definir unicamente esse sinal por suas amostras, eu preciso ter que a frequência máxima da banda desse sinal seja menor que ômega S sobre 2. Porque senão vai acontecer um efeito que a gente chama de aliasing, ou falseamento. Se a gente... Antes só uma... Então, esse sinal ele é unicamente determinado por suas amostras se o ômega é menor que o ômega S sobre 2, e essa frequência limite é conhecida como frequência de Nyquist. Se a gente ferir esse teorema, a gente vai ter um problema. E este problema vai ser o problema que a gente conhece como aliasing ou falseamento. Se a gente faz com que a frequência de amostragem seja menor que essa máxima frequência aqui, como a amostragem vai fazer com que esse espectro se repita de ômega S em ômega S, o que vai acontecer é que essas bandas contíguas aqui elas começam a se sobrepor. Começa a haver uma sobreposição, começa a haver um sombreamento entre essas frequências contíguas. E isso gera distorção no sinal. Tá? Então, para expressar esse sinal com essa banda de frequência unicamente por as suas amostras, ou seja, pegar as amostras e falar assim, esse vem do sinal que tem essa característica na frequência, eu preciso garantir que essa frequência máxima que seja menor que ômega S sobre 2. Senão essas bandas começam a se sobrepor e isso gera distorção no sinal. Para evitar esse problema, a gente usa o que a gente chama de um filtro anti-aliasing. O filtro anti-aliasing é: sabido que a minha frequência ômega S sobre 2 ela é menor do que a banda máxima do sinal, eu vou, antes de amostrar o sinal, usar um filtro para delimitar a banda de frequência desse sinal dentro da faixa de frequência de ômega S sobre 2 até ômega S sobre 2. Isso para exatamente cortar a banda de frequência em que vai haver esse sombreamento. Eu não quero esse sombreamento. Então, para eu cortar isso aqui, porque vai gerar distorção, eu vou colocar um filtro que delimite para mim essa região entre o ômega S sobre 2, menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2. Tá? Isso vai me permitir aqui, pelo menos essa região entre menos ômega S sobre 2 e o ômega S sobre 2, seja exatamente qualquer dessas casinhas uma cópia perfeita da casinha que está lá nessa primeira faixa. Tá? De novo, eu só consigo expressar matematicamente ou univocamente os pontos para frequências de menos ômega S sobre 2 até ômega S sobre 2, mas pelo menos eu não tenho mais a distorção, o que é muito bom para mim em processamento de sinais. Tá? Vamos apresentar aqui para vocês também uma notação que a gente vai usar aí ao longo do nosso curso, para diferenciar o que são sinais contínuos, integrais contínuas, transformadas contínuas e sinais discretos e transformadas discretas. Tá? Então, quando a gente colocar em parênteses, né, então tem aqui uma função f de t entre parênteses a igual a seno parênteses ômega t, ou a transformada de Fourier, né, que a gente vai discutir ao longo desse curso,
F de J ômega entre parênteses igual a E elevado a J ômega, eu estou dizendo que isso aqui é um sinal contínuo. Tá? Então, para todo T pertencente para todo T e ômega pertencente aos números reais. Ou seja, isso aqui é uma função contínua. É uma função que é definida infinitesimalmente para qualquer T real. Tá? Para o caso discreto, para evitar bagunça na notação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai denotar o sinal discreto com colchetes. Tá? Então, F colchetes de K. K é um instante de tempo de amostragem, é um número inteiro, que multiplicado pelo tempo de amostragem me dá exatamente o tempo em que ocorre aquele ponto que eu estou coletando. Tá? Então, F de K é igual a um A seno. Note que aqui continua sendo uma função real, é uma função. Tá? Então, seno de parênteses K ômega TS, só que essa função só está definida para K nos números inteiros. Então, eu tenho K ômega, é a frequência do sinal, TS é o tempo de amostragem com que eu estou coletando as amostras, tá? Então, isso aqui para mim vai ser um sinal discreto, no tempo, discreto. E aqui eu vou ter a série de Fourier discreta desse sinal. Então, F de K, entre colchetes, é igual a E elevado a K ômega, em que ômega continua sendo um número real, mas o K é um número inteiro. Tá? Então, nós vamos fazer essas distinções aqui para a gente conseguir escrever bem todo o conteúdo da nossa matéria, que pode causar um pouco de confusão aqui nesse pedaço. Finalmente, uma outra característica importante dos sinais de forma geral é se ele é ímpar ou se ele é par. Tá? Um sinal ele é dito ser par se ele tem simetria com o eixo da ordenada. Então, se você pegar esse sinal azul aqui, o sinc de T, né, você vai ver que o que acontece do lado direito do eixo de ordenada acontece espelhado do lado esquerdo. Então, esse sinal é um sinal par, ele tem simetria com o eixo da ordenada. Y de t é igual a y de menos t, se for contínuo. Y de k é igual a y de menos k, se for discreto. Já um sinal ele é dito ser ímpar se ele tem antissimetria com o eixo da abscissa. Eu tenho aqui esse sinal, tá? E elevado a menos 0,5 módulo de t, seno de t. À direita do eixo da ordenada ele faz isso, à esquerda do eixo da ordenada ele faz a mesma coisa, só que invertido. Tá? Então ele tem uma antissimetria com o eixo da abscissa. O que acontece nesse primeiro quadrante acontece invertido no terceiro quadrante. O que acontece no quarto quadrante acontece invertido do segundo quadrante. Tá? Então a antissimetria com o eixo da abscissa. Menos y de t é igual a y de menos t, se for contínuo. Menos y de k é igual a y de menos k, se for discreto. É bem importante vocês entenderem essa primeira parte aí, porque ela já dá um panorama geral do que são sinais, como que a gente expressa isso matematicamente, como que a gente define algumas coisas. Isso vai ser extremamente importante daqui para frente para os nossos intentos, para que a gente comece a fundamentar as ferramentas que a gente vai trabalhar daqui para frente na nossa disciplina. Mas isso aí, naturalmente, é assunto para as próximas aulas, tá? É isso aí, um grande abraço, até a próxima, valeu, fui!